Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma escola bíblica dominical. Estamos no quarto trimestre do ano de 2021. Aí estamos na lição de número 4. Paulo, a vocação para ser apóstolo. Estamos aprendendo sobre o apóstolo dos gentios. O texto áureo está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. A verdade prática: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. E a nossa lição ela está dividida em 3 pontos básicos. O ponto de partida para a vocação de Paulo. No tópico 2, uma vocação efetiva pelo Cristo ressurreto. E por fim, a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Glórias a Deus. É um assunto bastante interessante, esse que nós vamos aprender nesta lição de número 4. A última lição mostra o encontro do Senhor Jesus com Saulo de Tarso, indo para Damasco. E ali, com aquele encontro, ele sai cego daquela visão que ele recebe do Senhor Jesus Cristo ressurreto. E a voz do Senhor dizendo a Saulo, quando ele pergunta: que queres que faça? O eu desaparece. E agora, já numa expressão de humildade, ele diz ao Senhor: que queres que faça? E o Senhor então responde a ele: entra na cidade, e lá te dirão o que te convém fazer. Em Atos, capítulo 9 e o versículo 6, nós vamos ver: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que com ele estavam pararam, espantado, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. Versículo 9: e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Neste ponto, nós vemos que o Senhor orienta a Saulo que se dirija até Damasco e dá o endereço aonde deveria estar. Mostra que o Senhor conhecia a Saulo e tinha um propósito na vida de Saulo. E agora ele vai a Damasco, na rua chamada à direita, na casa. No versículo 11 está dizendo aqui o endereço, que o Senhor Jesus passou a Ananias, que o Senhor passou a Ananias no versículo 11, nós vamos ver: levanta-te e vai à rua chamada à direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Paulo passou em 3 dias e 3 noites, nós vemos aqui 3 dias e não comeu e nem bebeu, mas passou na presença do Senhor, orando e buscando, consagrando para entender o que havia acontecido com ele. E nesse tempo, o Senhor Jesus dá a ele a revelação espiritual, a revelação das coisas espirituais para então Saulo de Tarso. E agora, o Senhor fala com Ananias, e manda Ananias ir ao encontro dele. E ele diz assim: mas Senhor, quando o Senhor fala para Ananias, ele fala: mas esse é aquele que tem cartas para fazer, para destruir aqui a tua igreja. Mas o Senhor disse: vai, versículo 15, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Porque lá no encontro, o Senhor disse para ele, quando o Senhor dá o primeiro encontro com ele, ele fala: duro
será para ti, no versículo 5, né, do capítulo 9, duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Aguilhões é um ferro de fustigar os bois, uma fera, para você domar uma fera, é aguilhão. E foi com isso que o Senhor disse a Saulo: duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então agora Deus começa forjando Paulo, tirando-lhe a visão, deixando ele cego, e agora numa visão Deus mostra para ele que um homem chamado Ananias impunha as mãos sobre ele e ele recuperava a vista. E quando Deus fala com Ananias, Deus fala: pode ir, porque ele já recebeu a revelação de que um servo meu, por nome Ananias, impunha as mãos e ele recuperava a vista. E foi de fato o que aconteceu aqui. Paulo recupera a vista. Logo que ele recupera a visão, que ele é restaurado, ele já é batizado nas águas, ele come, ele se fortalece. Nós vemos aqui que 3 coisas aconteceu com Saulo, quando ele teve esse encontro. Nós vamos encontrar no versículo 18. E logo caíram as escamas, como que umas escamas dos seus olhos, e recuperou a visão. Levantou-se e foi batizado. Ou seja, ele, batizado no Espírito Santo, recupera a visão e é batizado também nas águas. Esses 3 fatos aconteceram na vida de Saulo nesse espaço de 3 dias. E ele fica com os irmãos, e agora nós vamos encontrar que algo acontece na vida de Saulo. Ele vai, logo no capítulo, na sequência, no versículo 20, nós vamos ver que ele entrava nas sinagogas e pregava a Cristo, que este era o Filho de Deus. E todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este aquele que em Jerusalém perseguia e invocava este nome? E para isso veio aqui, para levar presos aos principais dos sacerdotes? Então nós vemos aqui um fato, que isso acontecia na vida de Saulo. Mas a história para aqui, segue contando a história aqui em Atos dos Apóstolos. Mas nós vamos entender o fato, como Deus trabalhou na vida de Saulo, quando nós vamos para Gálatas. Gálatas, no capítulo 1 de Gálatas, nós vamos encontrar, quando ele começa escrevendo a carta, ele dá ali um testemunho. Ele começa fala a introdução da carta aos Gálatas, e depois ele entra com seu testemunho pessoal, da sua chamada pessoal para ser apóstolo, né? Aí nós vamos encontrar aqui no versículo 15 de Gálatas capítulo 1: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Aqui mostra que ele foi chamado desde o ventre materno, assim como Jeremias. Lá no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 5, que o Senhor diz a ele: não digas mais, eu não passo de uma criança, porque antes que te formasse eu te conheci, desde o ventre materno eu te santifiquei e às nações te dei por profeta. Então nós vemos aqui que Paulo, ele dá o mesmo testemunho da chamada de Jeremias desde o ventre materno para ser profeta em Judá, profeta em Israel. Nós vamos ver que Paulo, ele dá esse testemunho, que ele fora chamado para o apostolado desde o ventre materno. Versículo 16: e revelar o seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então nós vamos encontrar que Saulo, ele, quando tem a conversão, ele prega por alguns dias ali em Damasco, e gerou uma confusão. As pessoas não acreditavam na mensagem que era pregada por ele, se ele estava ali disfarçando como um infiltrado ou coisa parecida. Então ele se afasta e vai para o deserto da Arábia. E lá nesse deserto da Arábia ele passa 3 anos, é o que está aqui em Gálatas, né? Versículo 18: depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém, porque antes disso ele volta, né? Na Arábia, e voltei outra vez para Damasco.
Então, ele passa 3 anos lá na Arábia, no deserto arábico. E ali ele era totalmente desconhecido, no meio dos nômades. Ali ele foi reler aquilo que ele já conhecia da lei e ver a revelação que ele recebeu de Jesus, e começou a juntar os pontos da doutrina do cristianismo, ensinada por Jesus Cristo, vivida por Jesus. Então Paulo liga os pontos do Antigo e o Novo Testamento, e torna-se então todo aquele conhecimento do judaísmo. Ele vê que era um caminho que apontava para a graça maravilhosa, a salvação em Cristo Jesus. E agora, passados 3 anos, ele sobe a Jerusalém e fica 15 dias apenas. E lá em Jerusalém ele viu apenas a Paulo, ou melhor, a João e a Tiago, irmão do Senhor. Ele passou 15 dias e volta e não tem mais contato com o pessoal ali, com os apóstolos. Mas toda a revelação doutrinária de Paulo ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Aqui abre-se um parêntese, porque há pessoas que falam o seguinte, que lá no Apocalipse, quando os 12 apóstolos do Cordeiro estarão ali presentes, se será Matias ou se será Paulo. Bom, isso não condiz, não vem ao caso, não acrescenta ou tira algum mérito ser Paulo ou ser Matias, não importa. Para a nossa fé, não interfere na nossa salvação. Mas aqui deixo eu uma impressão e uma posição pessoal minha, que eu creio que será Paulo. Lá, quando Matias foi escolhido por Pedro antes do batismo com o Espírito Santo. Antes do batismo com o Espírito Santo. Escolhido por Pedro, idealizado por Pedro, condicionado por Pedro e aprovado por todos. No entanto, quem foi que chamou os apóstolos? Foi Jesus. Jesus passou, chamou a Pedro, chamou a André, chamou a João, chamou a Tiago, chamou a todos os apóstolos, né? Ele foi chamando um por um, ele passou, olhou e chamou, e eles o seguiram. E depois de estarem ali no grupo com Jesus, ele então passa uma noite de oração e desce e escolhe 12, e os 12 ele os nomeia como apóstolo. Judas Iscariotes perdeu o seu apostolado. Foi o traidor, usado por Satanás, perdeu o seu apostolado. E outro deveria tomar o seu lugar. No entanto, nós vemos que quem Jesus apareceu depois da queda de Judas e chamou para o apostolado foi a Paulo. Como nós aprendemos na lição passada, o Senhor Jesus apareceu diretamente a ele, falou com ele, e quando ele aprende ali a palavra, ele não sobe a Jerusalém a consultar os demais apóstolos para aprender a doutrina, ele se refugia para o deserto da Arábia. E lá no deserto da Arábia, ele passa 3 anos, e nesses 3 anos, certamente o Senhor dá toda a revelação do Evangelho a Saulo, e ele volta para Damasco. E aí nós vamos entender agora o versículo 22 de Atos 9, né? Atos 9 e o versículo 22, há uma diferença, né? Quando vê no versículo 20 que ele pregava, no versículo 22 nós vamos ver: Saulo se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ou seja, quando ele passa a dar provar, dá-se a entender que do versículo 20 para o versículo 22, ele já foi o período dos 3 anos que ele passa na Arábia. E ali ele volta, e agora ele passando ali muitos dias, então nós vamos ver que Paulo tentaram matar ele, e ele foi escondido, desceu por um cesto através do muro. Ele vai a Jerusalém. Lá em Jerusalém, depois de 3 anos, ele passa ali um período, né? Ele passa ali um período em Jerusalém, mas não tinha condições de ficar em Jerusalém. E os discípulos percebem que as pessoas queriam matá-lo, manda ele de volta para Tarso. Ele vai para Tarso. E agora nós vamos ver que Saulo, ele aprende com o Senhor Jesus no deserto da vida. Ele aprende com o Senhor Jesus no deserto da vida. Porque às vezes alguém fala assim, mas a mudança de nome, nós já falamos aqui na primeira lição,
Deus ele muda o nome, mudou de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel. No entanto, Jesus mudou o nome de Pedro, de Simão para Pedro. Mas Paulo, na verdade, o seu nome hebraico é Shaul, e latinizado Saulus, e para o português Saulo, a forma portuguesada de se pronunciar. E que é correspondente, o Shaul em hebraico é correspondente a Paulus no latim. E do latim Paulus, da forma portuguesada de Paulus, é Paulo. Daí essa expressão do nome. Não houve, na verdade, uma mudança do nome. Na verdade, ele adota o seu nome romano de nascimento, Paulo, onde ele se torna conhecido e passa então a pregar o evangelho entre os gentios. Em Atos, capítulo 22, versículo 13, ele vai dar o testemunho. Do versículo 12, na verdade, ele começa a dar aqui o testemunho da sua conversão, do seu encontro com Ananias e do que o Senhor Jesus, o que Ananias ministrou sobre a sua vida. Um certo Ananias, versículo 12 do capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão te designou para que conheças a sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser uma testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E agora, nós encontramos Paulo aqui dando aqui esse testemunho do encontro da sua chamada, E ele não deixa dúvida de que foi o Senhor Jesus quem o chamou para o ministério apostólico. Nós vamos encontrar, tanto em Gálatas, quanto em Coríntios, nós vamos ver que Paulo, ele teve esse encontro, a sua particularidade com Deus, lá no deserto da Arábia. E isso vale até aos nossos dias. Deus sempre tem um deserto preparado para aqueles a quem Ele chama. Deus sempre tem um deserto preparado. E os desertos de Deus são lugares inóspitos que nós não queremos estar. Mas é nestes lugares onde nós não queremos estar que o Senhor nos conduz para que aprendamos com Ele. Nós vemos que a vitória de Abraão para o caminho de Canaã foi no deserto. Nós vemos que Isaac, debaixo da promessa de Deus, semeou no deserto, cavou poço no deserto e Deus deu água no meio do deserto. Quando Agar foi expulsa, jogada para fora da casa de Abraão e de Sara, ali no meio do deserto, aquele filho dela tinha uma promessa de Abraão sobre os seus ombros. E Deus abriu um poço no deserto e matou a sede do moço. Nós vemos que no deserto Deus chamou a Moisés, 40 anos no deserto, Deus preparou Moisés para que ele pudesse então tirar a Israel do Egito. Deus sempre tem um caminho no deserto para nós. O Senhor Jesus, quando Ele vai iniciar o seu ministério, que Ele passa pelo batismo de João, lá nas águas do Jordão, Ele se retira por 3 dias para o deserto, aonde Ele foi tentado por Satanás. E agora nós vemos Paulo, que passa 3 anos também no deserto da Arábia, para receber a completude da revelação do Evangelho. E nós vamos ver que ele passa a ensinar depois o que ele aprendeu de Jesus. Quando nós vemos lá no capítulo 11 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala: eu recebi
do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. E depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, tomai e bebei dele todos. Então, o mesmo ritual que Mateus, anos depois, ele coloca no seu evangelho, Paulo já estava escrevendo e ensinando aos coríntios o que ele recebeu do Senhor Jesus. Pedro viveu aquela experiência, mas Paulo não viveu aquela experiência da ceia, mas recebeu esta revelação do Senhor Jesus Cristo. E ele então ensina na primeira carta aos coríntios o que ele do Senhor havia recebido no tocante à Santa Ceia. E nós vamos ver que o deserto, ele é lugar aonde nós aprendemos a viver com as adversidades. No deserto nós aprendemos a viver com adversidades. Todos nós, pastores, ministros da obra do Senhor Jesus, nenhum de nós chega a determinado ponto sem passar pelo deserto. Até mesmo as pessoas que têm algum ministério de louvor, algum ministério da palavra, ministério do ensino, ministério pastoral, ministério missionário, todos que têm algum ministério para exercer em prol da obra de Deus, têm o seu deserto. E no deserto Deus tem um aperfeiçoamento na nossa vida. O próprio Jó passou por um deserto terrível na sua vida. Nós podemos dizer, a minha vida particular, tenho eu passado por alguns desertos desta vida, mas em todas as provações, o Senhor mostrou que está conosco, o Senhor mostra que Ele cuida, o Senhor mostra que nós somos propriedade dEle e que Ele cuida da nossa vida. Que Deus assim possa te dar graça. Se você estiver passando pelo deserto, saiba que no deserto o Senhor tem um poço de água viva para saciar a sua sede. O Senhor tem a nuvem que vai te aquecer na madrugada gelada do deserto, e a mesma nuvem que te aquece na madrugada gelada do deserto é a mesma nuvem que refrigera do sol causticante ao meio-dia. O Senhor é aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.